Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa de hoje a senhora Lorena Karazisk. Tem muita história para contar, inclusive da cidade de Blumenau. Vou começar falando da sua origem, blumenauense ou mais uma de tantas que escolheram Blumenau para viver? Nasci em Ibirama por tratamento médico da minha mãe, mas só para nascer que eu fui para lá, que o médico da Alemanha veio para cá, que eu teria, na realidade, 7 irmãos homens antes de mim e sou filha única. Então voltou logo em seguida e instalamos aqui em Blumenau, onde ela já era cabeleireira desde 1934. De que família era a sua mãe? Folkman, de Rio Cerro, Jaraguá do Sul. E o pai? E o pai, nascido na Alemanha, em Düsseldorf, com avós, meu avô paterno era de Winnekendonck e minha avó de Twisteden, da Alemanha. E vieram para o Brasil em 1924 até Florianópolis e se instalaram então em Blumenau. E a senhora recorda da residência, do lugar onde os seus avós moraram? Na Velha, se instalaram na Velha, perto do salão do Wolfram, onde minha mãe também tinha alugado um quarto para fazer o curso de cabeleireira. E a família, os seus pais, no caso, continuaram morando lá, não? Não, meus pais no começo moraram lá numa casa perto desse salão do Wolfram e depois se instalaram na rua 15 de novembro, 732, em frente à loja Zering. Então, quando a senhora nasceu, eles já moravam no centro? Não, já moravam no centro, sim. Já Então, a sua infância toda foi ali? Foi ali na rua 15, naquele trecho do Kander, em frente à loja Zering, a casa dos Steinbach do lado, a companhia de seguro Livônios, era tudo por ali. E que lembrança, Lorena, a senhora tem da época de infância? Ah, meu Deus, lembranças são muito. Em 1950, no ano do centenário de Blumenau, uma coisa que não me sai da cabeça foi quando eu vi os patinadores. Eu queria um patim, isso foi em setembro, e em dezembro, Natal, eu ganhei um patim, e aquilo me senti realizada. Porque depois, no colégio mesmo, havia rifas e tudo para construir o ringue de patinação. E lá nós, inclusive, fazíamos bailados em patinação. Então aquilo é uma imagem que eu não esqueço. Tem muitas outras também que eu não podia andar de bicicleta, porque meu pai não deixava, Rua 15. Poucos amigos, porque naquela época as famílias, com a minha idade de filhos, eram poucas. Então as amizades eram mais da Paulo Zimmermann, lá em cima, no centro era Marli Busch. E depois era dos bairros do próprio colégio que a gente fazia amizade. Pois é, e a senhora disse filha única mulher, Sim. né? E naquela Não, única homem também. Meus É? irmãos são um falecido e os outros eram abortos. Por isso que esse médico que veio para o Brasil fez uma cirurgia na minha mãe na cidade de Brusque, quando ela soube que vinha um médico da Alemanha, e seria uma cirurgia para uma gravidez. Ela engravidou do meu irmão em 1945, em 44 tinha sido feita a cirurgia, não, minto, em 44 engravidou. Em 45 ele nasceu no dia 16 de janeiro e só viveu um dia, porque ela caiu de uma escada de 20 e poucos degraus. E por um milagre, que nem o médico não sabia, engravidou novamente. Então eu nasci em janeiro de 1946. E tem um porém que ela, no dia 2 de novembro, aniversário da minha mãe, se envenenou com uma lata de pêssego. E foi internada no Hospital Miguel Couto, onde esse médico, Dr. Rômada, se encontrava na época para dar cursos, que veio da Alemanha, até o dia fevereiro, metade de fevereiro mais ou menos, que ela retornou para Blumenau comigo. Que coisa. Mas eu dizia sobre a época, né? A criação era bem diferente, Sim. Especialmente com as meninas, né? Nós tínhamos que bordar, eu bordei na Casa Maier, nós tínhamos que tocar algum instrumento, toquei violino a partir dos 5 anos, acordeon, violão eu só pude tocar depois de tocar na orquestra do Carlos Gomes, senão o professor de violino não deixava tocar. Adoraria ter tocado piano, mas na época era um instrumento muito caro, que meus pais não, assim por dizer, não tinham condições de ainda
mais um instrumento dentro de casa. Eles queriam que eu me dedicasse àquele um. E muito esporte. Sempre no esporte, ping-pong, pela cidade, 10 anos, assim por dizer, de jogos abertos, onde jogava voleibol e tênis de campo. E desde os 13 anos sempre participei no Tabajara de todos os eventos e esportivos que tinha, e ganhando medalhas como campeã da cidade, campeã estadual, em mista, dupla simples, dupla mista. Bom, e a senhora então chegou aí para os Jogos Abertos, né? Sim, muitos anos. Dos terceiros, quando foram aqui em Blumenau, os terceiros Jogos Abertos. Inclusive, meu pai participava em xadrez, era um grande enxadrista, então ele já participou dos primeiros. Nos segundos foi na cidade de Florianópolis e o terceiro aqui. E minha mãe era então contratada para ser acompanhante da equipe feminina. A família toda na CME. Toda. E grandes amizades lá, né? Imagina, o esporte faz amigos, né? Graças a Deus. Colecionou, como a senhora disse, muitas medalhas, né? Sempre vice, porque na época no voleibol, Brusque era imbatível. Imbatível a cidade. Então ficamos, também teve ano que não nos classificamos para as finais, né? Mas geralmente o segundo lugar era nosso. Pois é, mas aí a família colecionou medalhas. A família, sim. Meu pai era uma coisa de outro mundo. Ele ficou, inclusive, campeão sul-americano numa época. Ele começou a jogar xadrez no bairro da Velha, no salão do Fischer, mas não do pai da Vera Fischer. Tinha um outro irmão dele, eu acho, mais para cima um pouco. Mas nos anos 30, 32, inclusive tem documentário dele dentro do Blumenau em Cadernos, que ele ajudou a fundar o clube de xadrez e depois instalou-se no Clube Náutico América, onde ele passou até morrer. E ele fazia o que na vida? Trabalhava em quê? Ele trabalhava na fábrica de camisas Kander, que ficava em frente de casa. Primeiro, quando veio para cá, ele foi marceneiro em construções como a Kremer, lá atrás a empresa Garcia e outras. E depois ele foi trabalhar na empresa Kander. Lorena, a senhora falou há pouco sobre algumas casas famosas em Blumenau, naquela época de 40, 50, 60. Como é que era o comércio nesse tempo na Rua 15? Falava-se o alemão, em qualquer comércio que se entrava, podia ser atendido em alemão ou português. A gente conhecia todas, atendentes, caixeiros, os donos, era muito bom. Casa Birger, continuar amigos ainda com os filhos e tudo, Willy Ziever, a própria loja Zering em frente de casa, a livraria Blumenauense e a Paiter. Gente, são inúmeras. Te dá saudade? Kickbush. Ah, sim. Te dá saudade desse tempo? Dá. Assoalho de madeira nas lojas, tábuas largas, rangendo, né? Isso não existe mais. E tipo, a compra, na época se falava muito secos e molhados, né? Sim. Era aquele que tinha de tudo. Desde a pinga até o que mais se necessitava para dentro de uma casa. A senhora pegou a época da caderneta? Sim, caderneta. Não pagava sempre, no dinheiro, não. Anotava? Tudo anotado. Tudo Confiança? anotado. No Kickbush tinha essa caderneta, depois tinha no Seleta, que a gente também era muito amigo, no Polar. E esses locais assim... Lorena, e o movimento? Eu vou falar de automóveis, porque imagino que eram algumas relíquias para nós hoje voltar no tempo e pensar. O primeiro carro dos meus pais foi em 1952, por ali, um Volvo azul. Depois passaram para um Jeep, lá de Sapucaia do Sul, eles foram comprar o Jeep no Rio Grande. Depois um Fuc 60 e depois um Fuscão azul piscina 64 por ali. E esses eram os modelos que percorriam a Rua 15? Não, tinha de tudo. Tinha ainda aqueles bem antigos mesmo, né? E também já tinha outros carrões, como o pai da Marli Bush, o seu Frederico Guilherme Bush Jr. Ele tinha um carro rosa com capô creme. E a Marli e eu chegamos a roubar o carro da garagem, empurrar para fora enquanto ele descansava ao meio-dia,
dávamos 2 voltas na cidade, estacionávamos o carro, ele nunca soube isso naquela época. Bom, e o teu tempo de escola? Foi muito bom, eu entrei com 2 anos no Sagrada Família e fiz até a 4ª série ginasial. Aquela época não era interno, né? Eu era internato, Era, sim. né? Em 1960 eu fiquei 1 ano no internato devido a um infarto que meu pai sofreu e foi descansar em Balneário Camboriú. Então era para eu ficar só 3 meses interno. Mas com o meu espírito alegre de pegar o acordeon sábados e tocar para as internas dançarem, eles pediram demais que eu ficasse até fim do ano. Então eu fiquei até fim do ano. Lembro bem, tenho fotos da nega Bugra, né, como chamavam, que foi uma índiazinha que acharam quando tinha 2 anos no matinho do Sagrada, que os índios saíram correndo, e essa índia foi criada pelas freiras. Ela ainda vivia quando estava no internato. Tenho foto, inclusive, dela também. Que legal. E depois a senhora continuou os estudos, imagino. Daí eu passei para o Santo Antônio, fazer o 2º grau à noite, mas só fiquei 1 ano porque resolvi casar, que era bem melhor. É? Sim, eu achei para aquela época, né, que a gente vivia mais para as coisas dentro de casa, visto que meu pai jamais iria me deixar sair de Blumenau do lado dele. Como filha única, com os problemas que passaram, ele não podia me imaginar fazer uma faculdade fora de Blumenau. E naquela época não tinha. E a senhora casou com que idade? Com 20 anos. Mas até casavam mais cedo para aquela época, Sim, né? casava, mas minha sogra casou com 17. Com 18 já teve um filho. Então o Karaziski é o sobrenome do seu marido? Sim, como é que meu chama? marido, Alcemir Euclides Karazinski. E só para recapitular, o sobrenome da senhora de solteira era? Lorena Gertrudis van Vickern. Meu avô era Willem Victor Josef Heinrich van Vickern e minha avó Catarina Gertrud. E por parte de mãe era August Volkmann e Ida Volkmann, nascida Manske. E esse tempo de menina moça, cinema, era permitido ou não? Sim, mas com a minha mãe levando nós para as festinhas, né? Então eram festinhas em casas particulares e depois já com 15, 16 podia ir no Carlos Gomes num baile, ou no Tabajara num baile, no Ipiranga, mas sempre minha mãe era responsável pelas 3, 4 meninas que nós íamos, era Isa Reichoff, Marli Bush, Karin Gemann, que morava ali por perto, né? E minha mãe dormia no carro, quando o guarda acordava ela lá pelas 2, 2h30, que estava na hora de me chamar para ir para casa, né? Daí minha mãe entregava as meninas em casa. Mãezona, né? Mas sempre, sempre. Lorena, a conversa está ótima. Preciso fazer um breve intervalo, depois a gente retoma essa prosa, pode ser? Certo, sempre. Exato. Lorena Karaziski, a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Na sequência do programa Nossa Gente, aqui pela TVL e a TV Legislativa. E a minha entrevistada hoje é a Lorena Karaziski. Ela falou muito sobre a sua história, a história de Blumenau, no bloco anterior. A senhora falou dos bailes do Tabajara, do Ipiranga, da vida das moças daquela época. E eu fiquei curioso aqui em relação às roupas utilizadas na época, que são bem diferentes dessas de hoje, né? Sim. O que vocês vestiam lá com 16 para 20 anos? Olha, os vestidos quando entraram era o tubinho. Inclusive, amigas 3, 4 compravam assim, em cores diferentes, mais ou menos no mesmo estilo de modelo. Então era o tubinho, depois eram as saias rodadas, né? Com anáguas e anáguas por baixo. Aquilo era uma estrutura metálica quase, de tão armado que ficava.
Inclusive tem um episódio que em frente à loja Livraria Blumenauense, eu estava indo para aula de violino no Teatro Carlos Gomes. E no outro lado da Blumenauense ficava a Sil, que tinha também uma lanchonetezinha onde os rapazes se reuniam. Lá eu devia ter uns 14 anos. Olha, rapaz, eu passei uma vergonha. Arrebentou um dos botões da nágua e ela simplesmente caiu dura no chão. Já era uma vergonha passar com uma caixa de violino onde estava começando rock and roll com guitarras e tudo, né? Tive que saltar fora da combinação, botar ela debaixo do braço e voltar para casa. Imagina, isso foi uma vergonha. Mas assim, no mais, foi uma moda, vamos dizer, mais comportada. Tomara que caia, essas coisas não se usava. Biquíni na praia, nós íamos ver a mulher do Jango, a Teresa, porque ela usava biquíni. Enchia o carro da minha mãe de 10, 11 pessoas para ir lá ver gente de biquíni. É que o Jango João Goulart, né, e a Teresa, a esposa, Sim. eles veraneavam aqui em Camboriú. Em Balneário, sim. Inclusive no grupo tem uma casa deles lá postada também. Que legal. Bom, a senhora fala aqui da moda, o cabelo também era outra forma de arrumar, né? Cabelo eram coques que geralmente se colocava enchimento com o próprio cabelo que caía da pessoa, porque minha mãe era cabeleireira, lá eu vivenciei isso tudo. Ou então colocava um bombril para dar armação àqueles rolos e coisa assim. Eu lembro a minha avó, eles enrolavam o cabelo, como é que chamava aqueles? Coque? Como é que era mesmo? Coque é. É isso mesmo? Esse que botava enchimento para ficar bem volumoso, sim. Trabalhoso, né? Mas na época da minha mãe, nos anos 40, tinha um aparelho que era de bambu com um racho e isso colocava o cabelo dentro, enrolava e daí os grampos, daí era formado os rolos com esse aparelho. O salão da sua mãe marcou época ali de atendimento. Em que lugar era Em mesmo? frente à loja Zering. E... Primeiro naquela construção velha, onde tem um alpendre todo trabalhado em madeira, e depois no prédio ao lado, onde ficou também a vidraçaria Birger, a vidraçaria Engel, Casa de Presentes também, e a outra porta era da minha mãe. E nós ocupamos 3 andares do prédio. E a senhora naturalmente ajudou muito a sua mãe. Meu quarto era o último em cima e dava de frente para a Rua 15, né? E lá a gente vivenciou muita coisa. Soldados passando de madrugada, tropeiros levando a boiada para Florianópolis, Itajaí, onde, não sei, vinham lá de Rio do Sul. Daí passando na 15. Na Rua 15 de madrugada, então a gente acordava com aquele ei, oh, oh. E o barulho do casco, né? Sim, sim. Do gado no paralelepípedo. A mesma impressão que me ficou sempre de soldados. Anos 50, eu não posso dizer o que foi. Do Getúlio, se foi 50, 52, 54, deve ter 52, 54, pois os soldados vinham de 2 em 2, de um lado, do outro desciam, com aqueles coturnos fazendo barulho. Sim, sim. Imagina uma cidade recolhida e eles os soldados andando marchando, com coturno, né? E de repente também vinham de 2 em 2 montados em cavalos, sempre emparelhados. E isso são memórias que não me saem, mas infelizmente não sou historiadora nem pesquisadora para saber o que aconteceu lá. A senhora vivenciou uma época ainda adolescente do governo Getúlio, mas deve ter ouvido falar muito, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, porque aqui Blumenau indiretamente acabou Sim. sendo envolvida, né? Foi lá que meu pai foi levado pelo doutor Alfredo Carvalho até Alto Rio do Texto, onde morava um irmão da minha mãe. Daí meu pai lá da esquina da rua até para dentro de Alto Rio do Texto foi a pé. Depois pelo mato da Serra Pomerô de Jaraguá, não na rua, pelo mato, para a casa de outro irmão da minha mãe, onde ele ficou escondido. Não podia mais usar o nome alemão dele, então foi trocado para Henrique van Viken e com esse nome ele se assinou até falecer. E em 1939, a irmã do meu pai com o marido Kurt Jensen e Grete Jensen, Anders Margareta Jensen,
embarcaram com meus avós no navio, 1939, aqui no porto nosso de Blumenau, com 2 filhos pequenos, essa minha tia, um rapaz de 4 e uma menina de 1 ano, que seria o Guilherme Henrique e a Carla, que depois ficou esposa do Raino Marx, para ir para a Alemanha. Quando estavam dentro do navio, vem o comandante e diz: rompeu a guerra na Alemanha. Meu tio com 2 crianças e minha tia saíram do navio e minha avó disse: eu sou obrigada a ir para lá para dar apoio a uma filha lá que tinha 2 filhos já na Alemanha, morando na Alemanha então, né? E minha avó não conseguiu voltar, daí só voltou para o Brasil em 1948. E aí certamente te contou tantas e tantas histórias. Inclusive que estavam em alemão eles diziam Lager, que era um porão onde se escondiam durante os bombardeios, com a Silvia Sommerlath, hoje em dia a rainha da Suécia. Que interessante. Lá eles estavam com ela e a mãe dela era uma brasileira, então ela sempre dizia, porque era uma menina muito linda, minha filha um dia vai ser rainha. Parecia que adivinhou para aquela época, né? Mas assim, troca de alimentos por roupa que tinham para conseguir um prato de comida, nos trens para fugir da área que estava bombardeada, bombardear o trem que meus avós estavam com filhos e genro e 2 netos, e inclusive uma senhora grávida, barriga, o nenê exposto, metralhado dentro do trem, e eles chegaram a se esconder entre o vão do assento e o piso do trem, onde humanamente uma pessoa não consegue. Mas minha avó falou muito pouco porque era um assunto que ela não queria comentar. Poucos gostam, Pouco. que viveram, Sim. de relembrar esse tipo de coisa. Sim. Mas aqui em Blumenau a senhora conta a história que tem a ver com a família, mas soube certamente de amigos, de pais de amigos que, Sim, que não isso era precisaram com todos, ir lá na não, guerra. isso era com todos os alemães aqui Passaram em Blumenau. dificuldades aqui também, né? Todos. Muitos presos, levados para Florianópolis, né? Era quase que um campo nazista aquilo lá, né? Bom, e a senhora trabalhou na vida, casou, cuidou de casa ou trabalhou também? Só cuidei dos filhos e para a música, para o esporte, até que nasceu meu 2º filho. Daí a dedicação foi toda para eles. Quantos filhos? 3 rapazes. 3 Leandro Henrique, Charles Patrick e Julian Marcel. Mas a senhora revive a época da infância, da juventude, né? Dos tempos marcantes de Blumenau, né? Porque eram outros tempos, não é? Era bem diferente, bem diferente. Se dormia de janela aberta, quando era muito calor, não existia ventilador na época. Nós dormíamos no quintal atrás de casa, lá na Rua 15, que dava para beira-rio. Então eram esticados mosquiteiros por cima dos varais de roupa. Então tinha para as empregadas, que sempre era no número de 6 e 7, meu pai, minha mãe e eu num outro mosquiteiro. E a senhora viveu muitas enchentes em Blumenau? A gente até torcia quando era criança porque não ia ter aula. Sim, que cúmulo, né? Que absurdo isso até, mas sim. Mas nunca chegou a entrar, como na de 83, no nosso salão, que entrou na loja Zering. Então pegava no pátio atrás, área de lavação, tinha banheiros atrás ainda, mas nunca dentro de casa, lá em cima não. A senhora disse que não é historiadora, mas gosta de história, né? Gosto de tudo que é antigo, não sei se... Talvez naquela época que eu era jovem, eu devia ter perguntado mais aos pais, marcado mais datas, muitas fotos sem datas em cima. Então, através do meu tio ou de parentes, a gente vai se informando datas. Mas meu marido é chamado de museu ambulante, o que tem de velho ele guarda, inclusive eu. É uma boa dica para a gente conversar com ele futuramente. Agora, Lorena, imagino que a senhora goste de assistir televisão, de ouvir rádio, ler, né? Sim. Além de ter vivenciado a história nossa aqui de Blumenau. Sim, ler hoje em dia é pouco. E essas ferramentas, tipo Twitter, Facebook, essas coisas, a senhora aderiu a isso? Natal fez 1 ano que Natal eu ganhei um notebook, de tanto que eu brigava com eles que estavam na frente, sempre filhos, marido, netos, tudo em frente ao computador, e eu dizia, já estão lá na frente de novo. Me deram um notebook em maio, por ali, me ensinaram a lidar com isso, não gostava de nada.
De repente, achei-o antigamente em Blumenau, mas fiquei realizada. Viciou. Essa foi minha tecnologia de hoje em dia. Não sei nada ainda, sou leiga, preciso de muita ajuda, mas graças a Deus os nossos universitários do grupo me ajudam e meus filhos também, e um pouco meu marido, que nós não somos da época de computador. Mas é uma forma da gente resgatar essas Sim. histórias, essas fotos que a senhora Eu fala. sempre aprendendo adiante, né? Esse ano ganhei um scanner com impressora e eu ainda não sei mexer nisso, mas devagarzinho. Mas é uma forma de guardar a história, né? É lógico. Se bem que a senhora tem memória boa. Às vezes já dá o branco também, a idade chega. Como eu sempre digo, a juventude acumula, o passado é maior que o presente, mas a gente tem que viver feliz. Isso é importante. Graças a felicidade, Deus. Né? Querida, eu fico muito grato por você ter aceito o nosso O convite. prazer foi todo meu. Espero ter alcançado as expectativas de vocês e para qualquer coisa estarei sempre às ordens. Lorena Karazisk foi a minha entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.